Vamos ler um texto ali de 1 Timóteo 4, de 6 a 8, já lemos antes, mas é bom. 1 Timóteo 4, de 6 a 8. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico é proveitoso por um pouco, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. E Oséias, o profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, só um pedacinho desse versículo, quando Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando nós falamos de exercitar-se na piedade, esses versículos de Oséias nos falam dessa atitude. Sim, nós conhecemos o Senhor, nós já o conhecemos, graças a Deus por isso. Mas não basta conhecê-lo, tem que prosseguir em conhecer. Justamente porque esse evangelho é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Sendo o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, essas riquezas são tão profundas, tão amplas, que a nossa atitude de vida deve ser essa. Sim, nós conhecemos o Senhor, mas o nosso viver vai ser caracterizado por um prosseguir em conhecer, cada dia mais, cada dia mais. Isso tem total relação com o exercício da piedade. O exercício da piedade, ele nos fala de um tipo de exercício diferente que o exercício físico. Existe uma analogia entre os dois. Paulo está usando, né? Ele está dizendo, olha, o exercício físico é de proveito por um pouco, né? O exercício físico é de proveito aqui, né? A nossa versão, como eu já falei para os irmãos, ela diz, é de pouco proveito, né? Não, essa é uma tradução equivocada. É de proveito por um pouco, né? Então, o exercício físico, ele é de proveito por um pouco. Por quê? Porque ele nos beneficia aqui. É bom fazermos exercício, né? É bom nos exercitarmos. Temos um corpo físico. Enquanto vivermos essa vida aqui na Terra, vamos precisar ter corpos que possam servir ao Senhor com saúde, né? Naquilo que depender de nós. Mas a piedade, ela é muito superior, né? Porque a piedade, ela é proveitosa para agora e é proveitosa também para a vida que há de vir. Então, por isso que o exercitar da piedade, ele é muito superior, né? O apóstolo Paulo gosta muito de fazer essa analogia dos esportes olímpicos, né? Nas suas cartas, né? Então, isso é uma coisa até que nos causa uma certa estranheza, né? Porque Paulo, criado como judeu, mesmo criado em Tarso, que era uma colônia romana, ele era filho de fariseus, né? Ele deve ter sido criado no rigor, né, da religião judaica da sua época. E certamente ele não frequentava esses ginásios, academias que eram muito populares nas cidades romanas, né, gregas e romanas, porque havia lá, os atletas competiam praticamente nus, né? Eles não viam nenhum problema nisso, mas a mentalidade religiosa judaica certamente não permitia essas coisas. Mas, posteriormente, Paulo deve ter percebido como aquilo era forte na sua época, né? Haviam Jogos Olímpicos, não era só os Jogos Olímpicos que nós conhecemos hoje. Os Jogos Olímpicos de Olímpia aconteciam a cada 4 anos. Mas haviam jogos também, os Jogos Istmicos, né, em Corinto, que eram em outro intervalo de 4 anos, né?
Haviam jogos nas cidades, né? Por exemplo, Atenas tinha os chamados Jogos Panatenaicos, né? Que ocorriam de 2 em 2 anos e eram restritos a Atenas e a sua vizinhança. Então havia competições olímpicas, corridas, maratonas, saltos, né? Competições de lutas, luta greco-romana. E Paulo usa essas ilustrações, né? Quando ele fala esmurro meu corpo, né? Luto, mas não dando golpes no ar, né? Mas esmurro meu corpo. Da onde ele está tirando essas ilustrações, né? Tem um texto em 1 Coríntios 9, que eu acho muito interessante, que fala a respeito disso, que é uma ilustração muito clara de como Paulo usa. Olha só, 9, vamos ler do 23 até o 27. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Olha só aqui, ó. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui nós vemos que Paulo, isso é uma ilustração, vocês vão achar muitas outras ao longo dos textos de Paulo, que ele fala, né? Ele escreve lá em 2 Timóteo 2,5, né? O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então ele está falando, outra vez, competições, né? Ele tem que lutar, o lutador, ele luta segundo as normas, né? A gente quando vai, por exemplo, ver uma Olimpíada, lá vê a luta greco-romana, né? Tem gente que acha muito aborrecida, né? Porque realmente é uma luta que ninguém bate, né? É uma luta de força, né? Tem que mobilizar o adversário, né? Tem um juiz, e quando alguém usa um golpe ilegal, ele é desqualificado. Paulo está dizendo que a vida cristã é assim. Ela é como quando nós nascemos de novo, fomos colocados numa carreira e somos chamados a correr. Tem que ter alvo, tem que ter um olhar firme, né? O alvo, né? Lá em outro trecho, em 2 Coríntios, ele fala, né? Prossigo, 2 Coríntios 3, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. Essa conquista é o prêmio, né? O Senhor nos conquistou para conquistar algo, né? Então aqui, em 1 Timóteo 4, Paulo fala claramente que o exercício físico ele tem um proveito temporário. Mas, se nós queremos nos exercitar em algo superior, é o exercitar-se na piedade. E o que é a piedade? O exercício do corpo, né? O exercício físico, ele está relacionado com o nosso corpo. O exercício da piedade, ele está relacionado com o nosso espírito, com a nossa natureza espiritual, né? Então, é essa parte do nosso ser que nós precisamos exercitar, o nosso espírito. 1 João 5, 11 e 12, a palavra de Deus nos diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui temos um fato muito simples. Deus nos deu a vida eterna. Onde está essa vida? Está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A maneira como João apresenta essas verdades é maravilhosa, assim, em termos da sua simplicidade, da sua síntese, né? João diz 4 coisas aqui. Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Essa vida, ela não é como se Deus nos desse um dom, um poder, uma capacidade, né? Não, é o próprio Filho, é a vida dele, né? Quem tem o Filho tem a vida.
Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em seguida não, um pouco antes disso, no capítulo 4, versículo 9 de 1 João, né, ele diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, irmãos, aqui nós temos um fato muito básico, fundamental, mas no qual nós precisamos também considerar, meditar, né? Porque muitas das nossas dificuldades com a vida cristã têm relação com isso, né? De nós não considerarmos, não nos determos nessas verdades. Aqui nós descobrimos nesses textos que quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma vida. O novo nascimento é o recebimento de uma vida. Então, pense bem, quando nós nascemos de novo, normalmente a gente pensa, eu recebi o perdão dos pecados, glória a Deus mesmo, que maravilha, imagine se não tivéssemos recebido, glória a Deus por isso. Eu recebi a certeza de que eu não entro mais em juízo, eu passei da morte para a vida, eu vou viver eternamente. Tudo isso é maravilhoso, mas isso não é simplesmente um decreto. Isso é uma realidade, porque esses fatos, eles estão concentrados na verdade de que uma vida nos foi dada, e hoje em dia existe uma vida em nós. Cristo, o mistério de Cristo, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Isso também é um mistério. A vida de Cristo está em nós. Irmãos, quando nós lemos lá em Gálatas 5, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, aquilo é algo típico do cristão. O cristão, quando nasce de novo, ele recebe em si uma vida. Essa vida está nele. Só que já havia uma vida antes. Que vida é essa? A vida de Adão. A vida do homem corrompido que nós herdamos, né, dos nossos pais, né? Nós herdamos essa vida. Quando nós nascemos de novo, essa vida não é destruída. Tem gente que te diz isso, né? Tem alguns que dizem, né, que a nossa velha natureza ela é eliminada. Não, ela está ali. Mas agora tem uma nova vida. E é por isso que quando nós nascemos de novo, nós precisamos entrar num processo de reeducação. Porque nós precisamos aprender a viver por uma outra vida que nos foi dada, que não é a vida velha. Muitos e muitos cristãos, meus irmãos, eles não têm uma noção clara disso e por causa disso, ou vivem uma vida superficial, uma vida descuidada, ou vivem uma vida de derrota porque querem ir mais adiante, mas não conseguem. Então, nós precisamos meditar nesse fato maravilhoso. Quando nós nascemos de novo, uma vida veio viver em nós, e essa vida é a vida do Filho. Então, João 14, 16, 17, Evangelho de João, capítulo 14, 16, 17, o Senhor diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Veja que maravilha, tá? O Senhor aqui está falando aos seus discípulos, né? Que Ele vai rogar ao Pai. Os discípulos estão preocupados. O Senhor está dizendo que Ele vai ir para a cruz, Ele vai ser morto numa cruz. Eles ainda não entenderam direito isso, eles estão preocupados. Então o Senhor começa a dizer coisas para consolá-los. Não se preocupem, eu vou rogar ao Pai, Ele vai enviar o Consolador. Ele vai estar sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Porque o mundo não vê esse Espírito, nem conhece. Mas se vocês o conhecem, porque Ele habita convosco. Já habitava naquele momento. Mas, no futuro, no breve futuro, estaria em vós. Estará em vós. O Senhor está dizendo para eles, esse Espírito vai fazer residência em vocês, né? E isso Ele estava dizendo, né, para que os discípulos ficassem consolados. O Senhor realmente teria que deixá-los,
Mas o Senhor não deixaria tudo assim, eles não ficariam sós, porque a vida do Senhor, a vida física dele, iria embora. Mas a virtude da vida dele, viria para habitar neles, pelo Espírito Santo, né? Quando, no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado, os irmãos sabem, né? O que aconteceu no Pentecostes? O nosso Senhor foi recebido na glória. O nosso Senhor foi exaltado sobremaneira à destra do Pai. E por causa disso, Ele derramou o Espírito da promessa, né? É como a unção do sumo sacerdote, né? Aquele azeite, né, é derramado sobre a cabeça e desce, e ele vai até a orla, até o final das vestes, ele cobre completamente o corpo daquele que é ungido. Quando o nosso Senhor foi exaltado, o Espírito foi derramado e veio sobre a igreja, e todo o corpo de Cristo foi ungido, batizado com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, aonde que essa vida está em nós? Onde é que essa vida que nos foi dada, esse Espírito que foi derramado, aonde ele reside em nós, né? Será que ele reside no pulmão, no coração? Onde que ele reside? Em nós. Que parte do nosso ser essa vida reside? No nosso espírito. Se os irmãos lerem lá em 1 Tessalonicenses 5:23, é o texto clássico, né? Diz aqui: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto diz aqui, deixa claro para nós, que o apóstolo Paulo nos fala, que nós somos constituídos de 3 partes: o nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo, né? E se nós lermos, se os irmãos não quiserem, podem só anotar o versículo, porque eu vou ler aqui, né? Romanos 8,16, Paulo ali nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então aqui, esse texto é fundamental para nós não fazermos confusão. Existe o espírito humano e existe o espírito de Deus. São 2 coisas diferentes, né? O ser humano é criado com um espírito. Deus, quando criou o homem, o criou com espírito, alma e corpo, né? Essas 3 partes. Então, Romanos aqui, Paulo nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Então aqui nós vemos que o Espírito de Deus, ele vem habitar no espírito do homem. O homem tem algo lá no seu interior, de natureza espiritual, que é um lugar criado por Deus para a sua própria habitação. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, ao invés de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela vida era a própria vida do filho, e ali aquela vida entraria em Adão e ocuparia o seu espírito. E aí, a partir do espírito, a alma de Adão seria usada. A alma que é a nossa mente, os nossos sentimentos e a nossa vontade. Essas 3 partes compõem a nossa alma, né? Mente, sentimentos ou emoção, vontade, desejo, tá? Essas 3 partes constituem a nossa alma. O Espírito lá dentro, então, habitando no nosso espírito, o Espírito Santo habitando no nosso espírito, ele controlaria o nosso pensar, o nosso querer, o nosso sentir, e ele transmitiria para o nosso corpo as suas ordens. Então nós viveríamos da forma planejada por Deus. A queda fez com que a nossa alma, pelo fato de Adão ter comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, sem ter a vida, ele não tinha a vida eterna de Deus, ele comeu aquilo sem a vida eterna de Deus. O que aconteceu? Houve uma inversão. A alma, que deveria ser controlada pelo Espírito, passou a sufocar o Espírito. A mente de Adão
se desenvolveu. As emoções de Adão se desenvolveram. E a vontade de Adão se desenvolveram. E se tornaram tão grandes que o espírito lá dentro ficou amordaçado, sufocado. Esse espírito, ele foi completamente dominado. E é por isso, irmãos, que todos nós, antes, éramos escravos do pecado, seguíamos o curso desse mundo e éramos manipulados por Satanás. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado. E aí essa vida precisa crescer. Porque nós não estamos acostumados a viver segundo o espírito. Nós estamos acostumados a viver segundo a alma. Estou caminhando na rua, vejo uma vitrine. Puxa vida, é isso aqui que eu queria comprar. Olha o preço. Vou lá dentro. Nós decidimos por nós mesmos, todo momento, né? Nós estamos acostumados a viver segundo a nossa alma, né? Se alguém diz uma coisa contra nós, nós não gostamos, já ficamos assim, né? Por quê? Estamos acostumados a viver de acordo com o nosso sentimento, né? Estamos acostumados a usar a nossa razão para dizermos tudo, né? Definirmos as nossas opiniões, tentarmos influenciar os outros, planejar a nossa vida. E quando nós nascemos de novo, nós precisamos ser reeducados, porque agora tem uma outra fonte de vida. E sempre a nossa alma vai tentar tomar a primazia. É uma questão de hábito, é uma questão de que nós somos treinados nisso, né? Por isso que precisa o exercício espiritual, para que nós entendamos quando e como fazer as coisas da forma que é de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós olhamos o nosso corpo, né? Nosso corpo tem 5 sentidos, né? A visão, a audição, olfato, tato e paladar. Essas são funções que lidam com o mundo físico. Nosso corpo lida com o mundo físico, né? Se eu não tivesse um corpo e estivesse falando aqui para vocês todos sairiam correndo, porque um fantasma estaria aqui no microfone. Não, mas tem um corpo aqui, né? Esse corpo, ele toca, ele sente gosto, ele vê, ele ouve, ele cheira. Isso são as funções de um corpo físico. E essas funções nos ensinam a lidar com o mundo físico. A alma é diferente. A alma diz respeito à nossa personalidade, à nossa consciência de nós mesmos. O corpo tem a consciência do mundo físico. A alma é a consciência de si mesmo. Nós sabemos, né, que, né, é aquela famosa frase do, acho que é do Rousseau, né? Penso, logo existo. Eu penso, logo eu sou alguém que existe. Eu tenho uma personalidade, eu sou uma pessoa, né? Então, a nossa alma tem vontade, tem emoções e tem pensamentos, né? A nossa alma é dividida nessas 3 funções. Tem os 5 sentidos do corpo, esses 3 aspectos da alma: a razão, desejo e sensação, e por fim, o espírito. Essa parte do espírito é a mais difícil, porque é a parte que nós menos temos experiência. Então nós precisamos da Escritura para entender o que é esse espírito que está lá dentro de nós, né? E existem algumas porções da palavra de Deus que nos mostram que o nosso espírito tem 3 funções também. Elas têm uma certa similaridade com a nossa alma, são parecidas em alguns aspectos. Então isso nos ajuda a entender, né? O nosso espírito, ele tem uma consciência, que nós podemos fazer um paralelo com o funcionamento das nossas emoções ou sentimentos, a consciência do espírito. Nós temos uma intuição do espírito que é paralela à nossa mente da alma. E nós temos uma função de comunhão do espírito que é equivalente à vontade, o desejo da alma. É um paralelo. Nós vamos já entender também que isso tem diferenças, a gente não pode exagerar, né? Então, a consciência
Se nós abrirmos em João 13, 21, Evangelho de João 13, 21, ali nós vamos ver, eu acho que eu nem vou ler os versículos, eu só vou citar João 13, 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Angustiou-se em espírito. Isso aqui não é uma angústia da alma. Essa é uma angústia que vem do espírito. Tá? Atos 17, 16. Vocês lembram que Paulo, quando estava em Atenas, o que aconteceu lá quando ele via idolatria terrível na cidade? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, esperava Silas e Timóteo, né? O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Aqui vocês veem um sentimento, né? Revolta, né? Mas esse sentimento aqui não é um sentimento humano. Não é um sentimento como nós temos quando a gente fica magoado ou quando a gente fica empolgado. É um sentimento diferente, ele vem lá de dentro. Seu espírito se revoltava, né? 2 Coríntios 2,13, ali Paulo está em viagem e acontece uma coisa muito interessante, né? Que ele chegou à cidade de Troade, no versículo 12, 1 Coríntios 2,12, 2 Coríntios 2,12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, que significa uma oportunidade do Senhor, né? Uma oportunidade de evangelizar para o Senhor, né? Ele está dizendo. Agora, olha o que teve, o sentimento que Paulo teve. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Aí, em seguida, ele encontra Tito, né? Na Macedônia, né? Encontra Tito e aí o seu espírito é consolado. Mas o ponto aqui é que o espírito de Paulo perdeu a tranquilidade. Irmãos, quando nós perdemos a tranquilidade por razões naturais, isso é uma coisa. Agora, se nós exercitarmos o nosso espírito, nós vamos sentir muitas vezes esse tipo de coisa. Nós vamos ficar revoltados, nós vamos perder a tranquilidade, né? Jesus, no caso, angustiou-se no seu espírito, né? Isso mostra que lá dentro de nós tem uma fonte de sentimentos que não são os nossos sentimentos do homem, que são lidados pelo velho Adão. E se nós nos exercitarmos em entender como isso funciona, nós vamos aprender a ter os sentimentos do Senhor. E quando nós crescermos nisso, nós vamos sentir como Cristo sente. Nós vamos pensar como Cristo pensa. E nós vamos querer o que Cristo quer. Então, aqui quando nós falamos da consciência, isso é muito importante, né? Amanhã eu vou falar mais sobre cada uma dessas funções. Hoje o nosso propósito é... Mas então, a consciência é o órgão sensitivo, né? Com a consciência nós sentimos paz, com a consciência nós perdemos a paz das coisas espirituais, né? E é por isso que nós temos que ser sensíveis, né? Temos que ser sensíveis para entender do Senhor, né? E se a nossa consciência for exercitada, nós vamos começar a receber essas impressões. Às vezes, irmãos, nós somos excessivamente governados por aquilo que nós vemos, pelas coisas que nós tocamos, pelo que as pessoas falam. Mas o Senhor vai nos ensinar a ver um pouquinho adiante, né? O Senhor Jesus, por exemplo, ele via coisas diferentes, e isso não é o Senhor usando os seus poderes divinos. Ele não usou os seus poderes divinos aqui na terra. Se ele usasse, ele não poderia mais ser o nosso Redentor. Se ele os usasse, ele não poderia ir naquela cruz,
se apresentando como o Salvador dos seres humanos caídos, como Ele se fez humano. Então, o nosso Senhor, quando Ele discernia as coisas, Ele usava simplesmente os poderes de uma vida espiritual amadurecida. Poderes que estão à disposição de nós. Por isso que o Senhor, quando Ele ia curar alguém, Ele via que aquela pessoa tinha fé para ser curada. E Ele curava aquela pessoa. Então, isso, a consciência, né? A consciência é o órgão sensitivo do nosso espírito, né? Nós vamos ver que a consciência é citada 6 vezes nessas 3 epístolas, tá? 4 vezes em 1 Timóteo. Paulo cita a consciência, mas nós vamos ver isso. Eu citei 3 versículos para mostrar para vocês que a Escritura fala de uma função espiritual que é a consciência e como ela funciona, né? A intuição, ela se assemelha à função da nossa mente. Então, a intuição do espírito equivale à mente, ao pensamento, à razão da alma. Ela funciona mais ou menos da mesma forma. Olha Marcos 2:8. Acho esse texto muito interessante. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 8. Aqui nós temos a cura de um paralítico lá em Cafarnaum, quando o Senhor disse ao paralítico que foi descido por uma abertura no teto da casa, o Senhor disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas os escribas ali, eles começaram a razoar nos seus corações, ou seja, eles não disseram nada, eles não falaram nada, nos seus corações, lá dentro, né? Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Mas olha só, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Como é que Jesus pôde saber isso? Ele percebeu por seu espírito. Isso aqui é intuição. Isso aqui é uma inteligência que nos é dada a parte da nossa mente. Ela não se origina na nossa mente. Se eu olhar assim, digo alguma coisa, e eu vejo, lá no canto tem uns irmãos que conversam, eu posso até pensar assim: esses irmãos aí, eu disse alguma coisa que esses irmãos não acharam estranho, né? Mas não foi isso que Jesus fez aqui. Jesus percebeu pelo seu espírito. Espiritualmente, ele percebeu. Então aqui tem uma capacidade de percepção espiritual, que é a intuição. É uma percepção que é dada pelo Espírito, que habita no nosso espírito, né? 1 Coríntios 2:11. Eu estou citando os versículos, irmãos, porque é muito comum a gente chegar aqui e dizer: o Espírito tem essas 3 partes, mas não mostrar nas Escrituras onde é que isso está registrado, né? 1 Coríntios 2:11. Então fica tudo claro para os irmãos assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Os homens, eles sabem as coisas que devem saber por si próprios, por meio do seu próprio espírito. Ou seja, o espírito do homem é a fonte de sabedoria para os homens. Atos 20:22. Se os irmãos não quiserem abrir lá, Paulo fala sobre constrangido em meu espírito a ir a Jerusalém, né? 20:22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá ali, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Constrangido em meu espírito. Quer dizer, aqui o espírito constrange. É uma direção espiritual que vem do nosso espírito.
né? Quer dizer, Paulo estava sabendo que as coisas poderiam ser ruins e negativas, né? Mas no seu espírito, ele sentiu que deveria ir a Jerusalém, né? Então isso é uma percepção que não vem da nossa cabeça, não vem assim de calcular, os judeus não gostam de mim, qual é a oportunidade, quais são as possibilidades? 50% é que eles vão me prender lá, 20% é que eu vou morrer. Não é isso, não é um cálculo, isso aqui é uma coisa que vem lá dentro e que diz, é por aqui. Como diz lá em Isaías, né? Este é o caminho, andai nele. O exercício espiritual nos dá esse tipo de discernimento, de percepção. Então veja só, com a consciência nós sentimos como Deus sente, né? Com a intuição nós entendemos aquilo que Deus tem planejado. Entendemos a mente de Deus. Por isso que Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por quê? Porque a vida de Cristo habita em nós. E, portanto, no nosso espírito nós vamos ter como discernir qual é a direção de Deus pela intuição. E, por fim, a comunhão. 2 Coríntios 13:13, Paulo fala sobre a comunhão do Espírito Santo. Filipenses 2:1, a mesma coisa, a comunhão do Espírito. Tá? Então, 2 Coríntios 13:13 e Filipenses 2:1 falam na comunhão do Espírito Santo, né? E Romanos 1:9, Paulo nos diz ali, né, que ele está falando do Evangelho, né, do qual ele se tornou pregador, e ele diz ali, a Deus a quem sirvo em meu espírito, 1:9, porque Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho do seu Filho, né? Paulo serve no espírito, né? Isso aqui fala da vontade, né? Mateus 26:41, esse talvez seja o versículo mais interessante. Mateus 26:41. O Senhor no Getsemane, ele diz aos discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, meus irmãos, o sentido desse texto no original é que o espírito está predisposto, o espírito está desejoso. Aqui há um desejo do espírito, né? Quer dizer, isso fala de vontade. Então, o Senhor está dizendo aos discípulos que orem, vigiem e orem, porque o espírito, né, que vai habitar neles é um espírito que está sempre disposto. O problema é a carne é fraca, a carne nos torna fracos, né? Mas o espírito está predisposto. Esse é o querer do Espírito Santo. Portanto, a consciência é um órgão sensitivo, né? A intuição é um órgão de percepção. E a comunhão é um órgão de impulso. É um órgão que nos impulsiona, né? É o querer de Deus, né? Essa comunhão com o Espírito Santo, ela sempre, nós vamos ver isso mais adiante, ela sempre vai nos levar para o Senhor. Entende, irmãos? Às vezes nós queremos muito fazer uma coisa. Às vezes nós temos um plano que já está estabelecido no nosso coração. A comunhão do Espírito, ela sempre vai fazer o seguinte: ela vai nos tirar do desejo daquela coisa e vai nos mandar, não é para o contrário daquela coisa, ela vai nos mandar para o Senhor. A comunhão do Espírito, ela nos chama para Ele, e quando nós vamos a Ele, tudo fica claro. Tudo fica claro, né? Então, o mistério da piedade, o exercício da piedade tem a ver com exercitar esse espírito. O nosso espírito que é habitado pelo Espírito de Deus, né? Então, João 14:23 nos diz assim, irmãos: se alguém me ama,
João 14, 23, Evangelho de João. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, pensem nesse texto da palavra de Deus. Pensem um pouquinho. O Senhor está dizendo aqui que se alguém ama Ele, guardará a sua palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, no plural, e faremos nele morada. Essa vida que está em nós é a própria Trindade. Irmãos, isso é algo grandioso. Vocês imaginem, nós já falamos da encarnação do Filho de Deus. O Criador se tornou criatura. Isso é algo inexplicável e glorioso, maravilhoso. Agora aqui, nós ficamos sabendo que o Deus Trino, pelo Espírito Santo, Ele vem habitar em nós. Que privilégio! Então, irmãos, é por isso que esse privilégio tão grande que é ter em nós a vida de Cristo, ele precisa se tornar uma realidade consciente, mais presente para nós. Nós temos em nós a vida de Cristo, a vida do Filho, a vida do Pai, a vida do Espírito. Eles querem fazer morada. O Senhor no Antigo Testamento, Ele falou ao povo de Israel que Ele desejava habitar no meio deles. Vós sereis meu povo de propriedade exclusiva. E Deus ordenou eles construir o tabernáculo, porque Ele queria habitar no meio deles. Vocês percebem, irmãos? Por um lado, se Deus se achega muito, eles vão ser destruídos. Aquela montanha arde em fogo. Por quê? Porque a glória de Deus, a santidade de Deus, Deus é fogo consumidor. Se o homem pecador se achegar a Deus, ele será destruído, pulverizado. Mas por outro lado, Deus nos ama, nos deseja, Ele quer estar perto de nós. Então, Ele sabe que se nós assim, alguns de nós, né, somos muito de abraçar, né, somos muito assim emotivos, a gente gosta, né, de... Deus certamente tem esse desejo por nós, mas Ele sabe que se Ele chegar e abraçar os homens, acabou. Então, Deus, no seu amor, providenciou aquele tabernáculo, aqueles sacrifícios, e aí Deus veio morar no meio deles. Deus habitava no Santo dos Santos, e aqueles sacrifícios diariamente oferecidos, aquele sangue derramado era a expressão de fé, e aquelas tribos de pecadores podiam ter comunhão com o Deus vivo, e o Deus vivo podia habitar no meio deles. Isso é maravilhoso, e isso é só um tipo, uma ilustração do que Deus queria fazer no seu amado Filho, na cruz do Calvário. Hoje Ele pode habitar em nós, morar em nós, por causa da obra do seu Filho, por causa do sangue derramado. Isso é glorioso, irmãos. Ele nos deu a vida eterna. Meus irmãos, essa vida eterna não é para ser vivida o dia em que nós comparecermos lá. Tem muitos cristãos que têm esse pensamento. Aqui nós vivemos do jeito que dá. Eu vou às reuniões, uma vez por semana eu estou ali, eu aprendo alguma coisa da Bíblia aqui, outra ali, ajudo meus irmãos uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e vou levando. Meus irmãos, nós recebemos a vida do Filho. Essa é uma vida gloriosa. Essa vida, ela tem um potencial maravilhoso que nós precisamos explorar. A nossa vida aqui na terra na verdade, irmãos, a grande aventura de nós explorarmos essa vida e os seus recursos inesgotáveis. Irmãos, Hebreus 6, versículos de 4 a 5. Veja o que diz ali o autor de Hebreus. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Vamos ficar aqui.
Não vamos entrar na polêmica aqui, esse versículo é muito polêmico, né? É uma advertência séria aqui do autor de Hebreus, né? Eu já digo para os irmãos, isso aqui não está falando de perda de salvação, né? Isso aqui está falando que aquele que realmente nasceu de novo, ele não vai poder passar de novo pela experiência do novo nascimento. Ele não vai poder ser renovado no sentido, não, agora eu nasço de novo, eu começo tudo zero. Não, né? Isso é impossível, né? Vai ficar aquela marca. Existe uma limitação. Então, por isso, tomemos cuidado. Mas isso aqui não está falando de perder salvação. Então, não, ninguém se preocupe. As advertências de Hebreus, elas são assustadoras, né? Mas elas não falam dessa certeza da salvação que nós temos em Cristo. E essa, jamais, né? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11. Né? Então, irmãos, o que está dizendo aqui esse texto? Está falando de ser iluminado, de provar o dom celestial, de se tornar participante do Espírito Santo, provar a boa palavra de Deus. Tudo isso são coisas que o crente deve experimentar. E olha a última, os poderes do mundo vindouro. Os irmãos já pararam para pensar o que é isso? O que são poderes do mundo vindouro? Irmãos, isso é o potencial dessa vida de Cristo em nós. Poderes do mundo vindouro. Essa vida, ela vai continuar na eternidade. E nós já recebemos essa vida com esse potencial. E é para nós provarmos, para provar a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Hoje nós somos chamados a provar esses poderes. Isso é o exercício da piedade. Isso é exercitar-se nessa vida que nos foi dada. Irmãos, essa vida é uma vida maravilhosa. Nós somos chamados a experimentar mais dessa vida. Nós somos chamados a ser ousados nisso. Hebreus fala que o novo e vivo caminho foi aberto e que nós podemos nos achegar com intrepidez ao trono da graça. Essa vida é para nós vivermos agora. Sem dúvida que no porvir, essa vida vai se manifestar ainda maior, mas nós somos chamados a experimentá-la agora. Existe uma medida de glória, de graça, para nós experimentarmos agora. A vida de Cristo em nós. E o exercício espiritual é para isso. Então Hebreus nos fala. Lembre-se que ali em Hebreus, os irmãos de Hebreus são advertidos ali no capítulo 5, né? Porque eles eram crianças. O tempo decorrido já havia passado e eles continuavam na infância espiritual. Hebreus 5, vou achar aqui. Hebreus capítulo 5, a partir do 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, né? Tardio aqui quer dizer indolente, preguiçoso. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Olha os exageros de linguagem do autor, né? Tende novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Isso aqui é uma coisa que parece estar acontecendo várias vezes com algumas pessoas lá. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? A palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir
não somente o bem, mas também o mal. Faculdades exercitadas. O que são essas faculdades? Elas são sentidos, são órgãos de percepção, o sentido da palavra aqui, né? São as funções do nosso espírito. Ter o espírito exercitado, essa é a única maneira de crescer. Senão, nós vamos viver um cristianismo de alma, um cristianismo mental, um cristianismo emotivo, um cristianismo de vontade. Vocês percebem? Tem pessoas que vivem um cristianismo mental. Para eles tudo é mente. Tudo são verdades formuladas, são informações, são doutrinas, né? E tem pessoas que se maravilham com isso. Esse é um tipo. Tem outros cristãos que tudo é emoção. Eles querem experiências espirituais. E eles se ajoelham, e eles choram. Qualquer reunião, eles choram, sabe? Tudo é experiência, né? Tem outros que é só vontade. Fazer. Eu quero fazer coisas para o Senhor, eu quero servir o Senhor, né? Mas isso é um cristianismo da alma, da mente, da emoção e da vontade. Mas nós somos chamados a viver uma vida no Espírito. Essa é a vida de piedade, uma vida segundo a consciência, sensível ao reprovar, ao aprovar de Deus. Uma vida de intuição, uma vida que recebe informação celestial, né? Os países, eles enviam, os grandes países mais poderosos enviam espiões pelo mundo todo. Por quê? Porque eles querem informação que não está disponível pelos canais normais. Então, os americanos querem saber sobre as armas nucleares dos russos. Está cheio de espião lá, né? Por quê? Porque eles, para saberem o que realmente tem lá, eles precisam. E nós, da mesma forma, se nós dependermos da nossa alma para viver a vida cristã, nós não vamos ter o subsídio necessário. Nós precisamos dessa informação que vem lá do alto, para tomar as nossas decisões, para tomar as nossas posições, para responder adequadamente. Então, isso é o exercício espiritual. Poderes do mundo vindouro. Aqui precisamos ter cuidado. Nós também não podemos entrar num misticismo de dizer que agora só vou ouvir o Senhor, né? Não vou ouvir mais ninguém, não. Só vou ouvir o Senhor. Ouvir o Senhor. Não, temos que ter muita calma. Irmãos, se nós começarmos a procurar exercitar consciência, intuição e comunhão por nós mesmos, nós podemos cair em confusão. É por isso que a palavra de Deus é sempre a base, o fundamento. A Escritura precisa habitar ricamente em nós. Porque Hebreus 6 fala aqui para nós tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito vai usar a palavra de Deus. Amanhã, na última sessão, nós vamos falar sobre isso, né? Como é que o Espírito toma a palavra e fala conosco, né? Porque senão a gente pode pensar assim: eu estou numa situação, tudo. Aí vem lá, né? Você leu Mateus 17:14. Não é bem assim que funciona. Mas nós vamos entender como é que funciona. Às vezes o Senhor até usa uma palavra mesmo, né? Às vezes o Senhor até usa uma palavra e nos fala claramente, né? Mas nós vamos entender mais disso amanhã. O que eu estou querendo dizer é que existe uma ligação muito grande entre o exercício espiritual e a palavra de Deus. Essa palavra precisa estar habitando em nós, ricamente. Nós precisamos, aí entra o Oséias, né? Estar conhecendo e prosseguir em conhecer o Senhor por meio da palavra. Não basta a leitura que eu fiz ontem, ela não é suficiente para hoje. A Bíblia é que nem o maná. Eu preciso ler ontem, ler hoje, ler amanhã, né? Nós precisamos constantemente estar nos enchendo das Escrituras, porque senão
nós podemos nos enganar. Mas o fato que eu quero salientar é que nós temos uma vida. Essa vida tem um tremendo potencial. Essa vida em nós é cheia de virtude, cheia de graça. E nós precisamos viver a nossa vida explorando estes recursos. Será muito triste, irmãos, se nós terminarmos a nossa vida aqui, chegarmos na presença do Senhor e descobrirmos que nós experimentamos tão pouco dessa vida que Ele nos deu. É uma vida poderosa. São os poderes do mundo vindouro, poderes celestiais. Eles nos são trazidos em termos de realidade espiritual pelo Espírito Santo. E nós, exercitando o nosso espírito, nós começamos a conhecer estes poderes e a viver por estas capacidades. Não vivemos mais segundo o corpo, não vivemos mais segundo a alma, mas pelo Espírito, né? Então, irmãos, a nossa pergunta é essa: será que nós estamos exercitando o nosso espírito? Estamos explorando esses recursos que já nos foram dados? Eles já nos foram dados, mas o Senhor quer nos colocar num caminho de disciplina espiritual, para que nós aprendamos a usar o nosso espírito, a viver segundo o Espírito. E assim nós vamos experimentar essa vida de piedade, essa vida poderosa que agrada ao nosso Deus. Se nós não exercitarmos o nosso espírito, vai ser que nem o nosso corpo. Sem exercício corporal, se nós não fazemos nada de exercício, nós vamos ver que daqui a pouco começa as dores aqui, as dores ali, né? Já é na hora de levantar, já dói a perna, dói a coluna, sabe? Acorda de manhã, já acorda com dor, vai dormir com dor, não tem posição, aí toma remédio, porque o corpo não é exercitado, né? Quando nós exercitamos o nosso corpo, então os nossos músculos, os nossos ossos começam a ir para o lugar e nós começamos a ver que o exercício faz efeito. No mundo espiritual, essa analogia é muito apropriada. É por isso que Paulo usa muito os esportes atléticos, olímpicos da época, para nos falar: precisamos exercitar o nosso espírito. Então, irmãos, amanhã nós vamos entrar de uma forma mais detalhada nessa questão das 3 funções, como elas são exercitadas e, por fim, do contexto necessário nas nossas vidas para que nós vivamos num contexto em que essas funções afloram e se manifestam, né? Se nós estivermos conhecendo sobre o nosso espírito, mas estivermos no contexto errado, simplesmente nós vamos conhecer, mas não vamos entrar na experiência. Então, amanhã na primeira parte nós vamos ver, com mais detalhe, essas 3 funções do nosso espírito e depois nós vamos falar do contexto de vida onde essas funções operam. Vamos pedir que o Senhor nos ajude nisso para conseguirmos completar esse encargo. Então vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, te bendizer porque tu nos deste uma vida tão maravilhosa para nós vivermos. Ajuda-nos, Senhor, a ver esse dom tão maravilhoso. Senhor, tu pagaste um preço tão alto, tu fizeste uma obra tão grandiosa na tua encarnação, na tua crucificação, na tua ressurreição, na tua ascensão, no teu sacerdócio por nós hoje. Senhor, fala aos nossos corações. Ó Senhor, queremos desenvolver a nossa salvação, queremos exercitar o nosso espírito, queremos que essa vida, Senhor, jorre, aflore, transborde, que nos encha e encha outros, e encha a igreja, e o mundo veja que há um Deus que nos ama e que tem um propósito para nós, Senhor, e que nos chama para andar com Ele. Ó Senhor, faz isso conosco, Senhor. Senhor, obrigado, porque ao ver o Teu amor por nós, ao ver o tamanho da Tua provisão, nós nos encorajamos a nos encomendar as Tuas mãos para que Tu completes realmente essa obra, para que Tu tenhas a Tua igreja ataviada e, Senhor, Teu coração seja agradado, Senhor.
Ó Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.